E acho que isso que muitas vezes as pessoas não entendem sobre cripto, né? A gente não está aqui para acertar tudo, a gente está aqui idealmente para criar tecnologias que possam ajudar a sociedade a evoluir. E nem sempre aquilo é um bom investimento. Quando a gente fala de uma altcoin, a gente fala, pô, estão sendo criados milhares e milhares de altcoins para resolver alguns problemas, né, do mundo atual. Cadê esses projetos? Problemas? Cadê os projetos? Que projetos que estão sendo solucionados que a pessoa, né, que está aqui, que ela é meio descrente, ela fala, poxa, duvido. Tem alguma coisa que de fato está sendo direcionada para o projeto legal e tal, que já existe, já está sendo aplicado. Então, vocês conseguem trazer o que as altcoins já estão trazendo de solução ou de melhoria para a economia hoje, no geral? Cara, acho que dá pra gente explorar muito exemplo, né? Mas, por exemplo, quando você pensa nessa intersecção do mercado tradicional com o mercado de cripto, eu vou usar palavras do mercado tradicional das empresas, das gestoras, por exemplo. Tem gestora hoje, as mesmas que lançaram, as tradicionais, inclusive, que lançaram ETFs de Bitcoin, elas entendem já que, para alguns casos, usar blockchain como estrutura de registro pode ser uma ferramenta de maior ganho de eficiência e, eventualmente, reduzir custos operacionais. Então, existem estudos ali, testes dentro dessas empresas para colocar a blockchain ali e substituir algum tipo de sistema legado. Não é que eles estão comprando o ETH, né, que é a moeda do Ethereum, ou o Sol, que é a moeda da Solana, mas eles estão usando aquela plataforma, nesse caso, eles estão usando a tecnologia de fato, e o token pode se beneficiar disso pelas dinâmicas que a gente falou. Mas existem outros casos que, no fundo, muito de cripto gira em torno da desintermediação, né? Então, você ou tirar o intermediário, que seria um mau agente, ou simplesmente dar mais eficiência, que embora eu acho que ainda é uma prova de conceito, mas é um conceito legal, é o lance dos jogos. Que é, cara, por muito tempo você tá, sei lá, uma pessoa que estava assistindo e gostava muito de jogar Tibia, ou gostava de jogar algum desses jogos na internet. Vai fazer uma moeda agora, você viu? Ah, eu vi. Então, por quantos vou voltar, anos... tá vendo? Vou estar investindo. Por quantos anos talvez você jogou aquele negócio, sabendo que você colocou horas do seu esforço, tudo bem, foi divertido, mas você não teve necessariamente uma recompensa em torno daquilo, ou você não tinha ownership sobre os ativos que você coletava dentro do jogo. Você tinha um mercado lá que você podia vender no peer-to-peer, né, para outras pessoas, os chars ali, as coisas, mas se um dia o jogo resolvesse desligar tudo aquilo lá, não era seu, né? Tem um órgão central. Então, muito dos blockchain games, né, os jogos que usam NFTs, eles surgiram, não vou dizer que assim, era um baita problema e o mundo inteiro estava reclamando, mas eles tentaram trazer uma prova de conceito de, olha, poderia existir um outro tipo de jogo em que o jogador ele faz mais parte disso, ele é mais dono daquilo que ele mesmo está produzindo de recursos ali dentro. Então, eu ainda acho que o mercado cripto como um todo, ele é um grande sandbox de várias provas de conceito. Em alguns casos, você cria... E aí eu gosto de DeFi, embora não seja o segmento que mais tem os tokens que se valorizam, mas tem muitos ativos que são meio que o next level do mercado financeiro. Um protocolo que eu gosto muito chama Pendle, eles conseguiram pegar muito do que a gente já vê no mercado de yield, no mercado de títulos, e falaram, cara, e se eu conseguisse quebrar um título do tesouro entre o que é a parte principal que você investiu e o yield dele? Então, você pode tradar só os juros ou você pode tradar só o principal? E aí traz isso para um formato que qualquer pessoa, não precisa ser investidor qualificado, não precisa ser instituição, consegue negociar aquilo, e se você entende mais ou menos do que seria tipo uma curva de juros daquele ativo subjacente, você pode lucrar com isso. Então, acho que, assim, a gente não pode forçar a barra, né? De, tem blockchain, o negócio é bom, mas desde que você tenha um problema latente, ou pelo menos uma abordagem diferente de algo que existe, que você possa colocar blockchain, pode existir um token, né? Uma altcoin, que faça sentido. E, cara, tem vários outros exemplos, né, que dá pra gente explorar aqui. Vou dar 3 exemplos revolucionários aqui para quem tá ouvindo. Pô. Mas antes, eu vou fazer um parênteses. Que eu acho que o ativo financeiro, a altcoin, não resolve problema nenhum. Tanto quanto Petri 4, o papel, não resolve nenhum problema do mundo. Quem resolve é a empresa. O ativo é uma forma da empresa se capitalizar. Ou do empreendedor listar o negócio dele e ter mais dinheiro para fazer o que quer. Em cripto, tem vários projetos que resolvem problemas que eu acho que são fundamentais para o mundo. Por exemplo, stablecoins. Stablecoins são criptomoedas que valem sempre $1, ou R$1, ou €1. Uhum. Você pode, da sua poltrona em casa aqui no Brasil, onde você está assistindo, achar que é uma ideia meio inútil, porque eu estou em cripto por causa da volatilidade, eu não quero uma moeda que não oscile, mas mais da metade da população mundial não tem acesso a uma reserva de valor minimamente confiável. Vive num regime que tem inflação de 2 dígitos. Uhum. Muitos bilhões de pessoas. Então, para esse tipo de pessoa ter acesso a uma conta digital, que você pode poupar seu dinheiro em dólar, criptodólar no caso, sem precisar pedir permissão para ninguém, mandar documento, esperar, ganhar aprovação, isso pode significar a diferença entre a pobreza ou a prosperidade. Primeiro caso, stablecoins.
Tem vários tokens, altcoins, que nasceram para financiar os empreendedores que inventaram stablecoins. Mas os tokens não resolveram o problema. O que resolve é a tecnologia subjacente. Tem projetos que são tipo Ubers sem Uber. Então, uma forma de você conectar motoristas a passageiros sem uma empresa no meio pegando uma taxa. Porque é um protocolo descentralizado que não precisa de nenhuma empresa operando ali e acaba sendo mais vantajoso para o motorista e para o passageiro. Outro caso que eu acho legal. Mas é como se fosse... Como é que funciona Igualzinho isso? ao Uber, você baixa o app, chama Arcade City. Quem quiser testar, aqui no Brasil já está funcionando, eu acho. Caraca. Pede uma corrida, vem o motorista, te atende, você tem uma carteira dentro do app, você alimentou ela com cripto previamente, o dinheiro vai para o motorista e é Com a isso. cripto do projeto. Não precisa, entendeu? Eu nem estou atualizado. Eu acho que eles devem ter uma moeda porque é a maneira que os projetos de cripto usam para se financiar. Mas não precisaria ter uma moeda, entendeu? Então, mas no caso não tem o Uber. Como é que o cara... Por que a equipe, o desenvolvedor e tudo mais... Por isso que ele fez uma moeda, porque senão ele não teria o incentivo para fazer isso. Então, mas ele fez... Esse cara eu nem sei se fez, esses caras da Arcade City, mas aí você tá pegando no X da questão. É muito mais sobre alinhar o incentivo do time por trás do negócio e dar uma motivação para o pessoal continuar desenvolvendo a tecnologia do que a necessidade do token do ponto de vista do usuário, do investidor, entendeu? É que pode ser mais barato para todo mundo nesse formato. Sim. Você pode tirar o intermediário, ainda manter o desenvolvedor feliz porque ele tem algum tipo de pagamento, mas ainda assim beneficiar todo mundo da cadeia, né? Sim. Se o produto fosse pronto, não precisasse de nenhuma atualização ao longo do tempo, aí não precisa nem do time, entendeu? Sim. Que é meio que a ideia do Bitcoin. É um dinheiro inconfiscável e imutável, ninguém vai mexer. Não precisa de time, não precisa nem saber quem criou. Tá aí. Divirtam-se. Então não precisa de mecanismos para financiar quem vai estar por trás desse projeto. Esse, no caso do Uber, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado. É um caso também que eu vi que é igual a plataforma do YouTube, de vídeos. Plataforma de vídeos, porque hoje como é que funciona? O YouTube ganha milhões, bilhões de dólares em anúncios. A empresa que anunciar paga para o YouTube e você assiste o vídeo. Aí tem uma altcoin, me corrija se eu estiver errado. Não falar milhões. besteira aqui. Acho que o Live Peer é isso, né? Aí a pessoa que está assistindo o vídeo, ela que vai receber a grana do anúncio, é isso mesmo? Tem vários. A minha primeira startup em cripto, a gente estava conversando antes, era meio que essa ideia. YouTube descentralizado. Só que o YouTube é um negócio que tem várias peças em movimento. É bem complexo, precisa de atualização recorrente. Então eu não conheço nenhum ainda que não tenha token, exceto o BitTorrent. Não deixa de ser uma forma de distribuição de arquivos descentralizada. Só que é muito mais simples do que o YouTube, né? Não tem a camada de anúncios e tal. Então sim, tem várias moedas. Odyssey, Library é outra que faz isso. LivePeer faz um pedacinho específico desse pipeline pelo qual os vídeos passam ao serem distribuídos. Teve a Áudios para ser o paralelo do música. Spotify, né? Ah, legal. Que no fundo é esse lance da desintermediação. E tem um negócio que se você entrar no site do Ethereum, é uma descrição que eu acho muito fácil de entender, que é por que existem lá os contratos inteligentes, que é o que dá vida muito disso. Porque ele funciona como se fosse aquela máquina que você chega e coloca a fichinha para pegar a Coca-Cola. Aquilo lá não precisa de um humano para te vender a latinha de refrigerante. Porque tem uma série de regras né? Ou se tal coisa acontecer, faça isso. Que se a pessoa colocou a moeda, ela pode escolher o refrigerante. Se ela escolher o refrigerante, você dá o refrigerante. Se ela pegou, espere o próximo cliente. E muitas dessas plataformas, esses serviços, eles podem ser automatizados por meio de contratos inteligentes, né? Que são coisas que vão rodar sem uma intervenção humana, porque elas simplesmente se baseiam em regras pré-determinadas. Aí chega às vezes nos momentos que, precisa de alguém aqui no meio, porque talvez seja mais complexo do que isso. Mas para funções simples é possível, né? Mas olha que louco que você falou. Então tem um monte de projeto que é tipo isso, em YouTube descentralizado. Só que cada um deles acabou fazendo um token, a maioria deles, para justificar o dispêndio de energia e tempo do time. Do ponto de vista tecnológico, do caralho. Quero mais é que todos deem certo. Mas do ponto de vista do investidor... Não vai dar. Não faz sentido, entendeu? Eu não vou comprar todas essas moedas. Talvez eu não compre nenhuma. Então, você tem essa abundância de tokens e de altcoins meio que por design, é uma questão de incentivo da indústria. E não necessariamente uma tecnologia boa é um investimento bom. Cara, mas isso é muito legal, porque de fato, eu tô lá assistindo no YouTube, aí vem um anúncio dos caras lá, dos concorrentes. Sempre, né, cara? Sempre, velho. Sempre não aguento mais ver a cara dos caras. Os caras devem ser sócios do YouTube, pô. Aí lá aparece a cara dos caras. Porra, e o YouTube que tá ganhando. Pra eu gastar 1 minuto vendo os caras. Cara, pra quem quiser testar, tem o navegador Brave. A ideia dele, que é como se fosse um Google Chrome, ele nasceu para isso, para que você pudesse financializar a atenção que você está dando aos anúncios. Então, em vez de você ser o produto, e aí tudo é de graça, você pode ser recompensado pelo tempo e atenção que você está dando.
E aquilo, pô, o Brave é um baita navegador legal. O token dele, nunca mais acompanhei, mas acho que não deu tão certo assim. Mas a ideia é muito boa. Sim. E é isso, tem muitas coisas que são ideias boas que estão... ideias que são certas no lugar errado, né? Ou no momento errado. E acho que isso que muitas vezes as pessoas não entendem sobre cripto, né? A gente não está aqui para acertar tudo, a gente está aqui, idealmente, para criar tecnologias que possam ajudar a sociedade a evoluir. E nem sempre aquilo é um bom investimento. E cripto é uma mistura de tecnologia e de investimento. Às vezes é bom investimento, às vezes não é. Você diria que, então, antes de você falar da terceira, que vocês, né? Que o importante é a adoção de uma única plataforma, de um único token, ou de pouquíssimos, para uma boa parte da população, para ele dar certo, digamos? Porque se tem um projeto lá do YouTube descentralizado, aí 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300 fazem, isso dissipa a atenção e no final das contas ninguém consegue brigar com o YouTube que está lá nadando de braçada sozinho. Seria isso? A adoção por uma boa parte das pessoas? Acho que dá para dizer que sim, esse argumento é um dos argumentos em favor da supremacia do Bitcoin, inclusive. Tem muita gente que está há mais tempo no mercado e que diz que nenhuma moeda vai passar o Bitcoin, porque se alguma moeda passa o Bitcoin, isso descaracteriza a indústria, porque as pessoas vão criar a expectativa de que outra moeda vai passar essa moeda em seguida, entendeu? Então é meio que o que você está falando. Sim, depende de adoção. Dá para um produto ser bem sucedido sem que o token seja bem sucedido. Vídeo exemplo do Brave, que é um puta do navegador, vale a pena testar em casa. É bom o produto. E aí, de novo, se a gente está falando com investidores aqui, que eu acho que é o que a gente está falando, pensa na adoção do ativo, da moeda, além da adoção do produto. É por isso que meme coins estão tão em alta nos últimos tempos, porque várias dessas altcoins, o pessoal entendeu que, cara, podia ter projetos mirabolantes, salvadores do mundo ali, super legais, mas as moedas não traziam esse entusiasmo. No fim do dia, a galera quer ganhar dinheiro, né? Ninguém quer parecer inteligente perdendo dinheiro. E aí se descobriu nos últimos anos que meme coins meio que tiram esse véu da complexidade que cobre as altcoins e elas vão direto ao ponto. Atenção é o que importa. Qual moeda que está com mais atenção aqui agora? Aí a atenção tende a subir ou a cair? Tanto que, minha visão nesse ano, o mercado cripto está numa crise de identidade, porque as meme coins, mais uma vez, é o segmento que está bombando. E aí teve um cara que ele era um Bitcoin maximalista, ou seja, era um cara que só defendia o Bitcoin, chama Murad. Ele está sendo agora considerado meme coin Jesus, que agora, depois que ele foi lá para Singapura e fez uma palestra chamada Super Ciclo das Meme Coins, a galera começou a olhar e ele tem ideias muito boas e muito fortes. E ele fez um podcast recentemente que bombou no Twitter, em que ele, entre aspas, fala que toda altcoin é uma meme coin até que se prove o contrário. Porque ele colocou meio que em xeque a identidade dessas moedas justamente porque, cara, muitos desses ativos, eles se travestem de plataformas mega tecnológicas e acham que o token é super interessante, super importante para isso, mas no fundo não tem um grande fundamento por trás. E que no fundo, o que a gente muitas vezes faz piada com as meme coins está sendo uma financialização da atenção das pessoas ou de um senso de comunidade. E aí ele deu uma chacoalhada no mercado, né, na comunidade, talvez até porque a gente estava ali há 6 meses com o Bitcoin andando de lado, as pessoas estavam buscando uma nova narrativa, mas que fez justamente muita gente parar e pensar, pô, será que eu deveria ser tão preconceituoso assim com um ativo que parece que não tem fundamento? Ou será que eu deveria dar tanto valor a um ativo que parece que tem fundamento? Mas, cara, no fundo é isso, assim, quanto que aquele ativo capta a atenção das pessoas, porque a tecnologia pode ser muito boa e o token talvez não, mas desde que o token ele consiga gerar tração, como você falou, né? Essa adoção pode ser da plataforma, mas no fundo, a adoção das pessoas querendo fazer parte daquele projeto, né? Querendo ser detentores daquilo, no fundo é isso que faz a altcoin subir.